Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa série especial, continuando a falar sobre os livros cobrados em 2026 para o ano de 2027, para todos aqueles que farão o ERJ. Começarei uma série de episódios inéditos para abençoá-los de uma forma muito especial. E por isso, antes de começar essa aula, gostaria que você já se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho para não perder nenhuma das séries ou episódios ao longo dessa jornada. Combinado? Então vamos lá, porque não podemos perder tempo. Aquiles não manca sozinho. O corpo ferido como metáfora, uma alegoria da nação. Se você acha que Luanda, Lisboa, Paraíso é apenas um romance sobre migração, você está lendo errado. Hoje eu quero te apresentar algo que quase ninguém percebe. Esse livro, ele começa a sua narrativa com um corpo. E não é qualquer corpo. É um corpo que nasceu com defeito. E talvez a autora esteja dizendo que a própria história também nasceu assim. Neste episódio, iremos nos ater ao calcanhar. A narrativa, ela começa assim. Se uma história se parece com o corpo de um animal, então pode começar por um calcanhar. Essa frase, ela não é gratuita, ela não é aleatória, ela é um aviso. Aquiles nasceu com o calcanhar mal formado e o pai segura o pé do filho para que ninguém o veja assim. Percebe o símbolo? A família, ela tenta esconder o defeito, assim como as nações tentam esconder os seus traumas históricos. Aquiles, então, não é apenas uma criança com uma deficiência física, é um corpo onde a história aparece. E essa história, quando ela não é resolvida, aparece no corpo. E isso é algo fundamental pensando em prova da UERJ. Sabe por quê? Porque aqui nós temos a metáfora da estrutura, a construção através de um símbolo e o corpo como linguagem histórica. E é muito interessante pensar na expressão calcanhar de Aquiles. A mãe, quando ela está grávida, ela escolhe o filho antes de o ver. Pelo menos a grande maioria é assim. Então, nós vamos partir do suposto, do princípio de que essa mãe grávida, ela não sabia que o filho nasceria com defeito no calcanhar. E mesmo assim, ela pôs o nome de Aquiles. Aquiles é o nome de um grande homem que venceu lá nos tempos de Troia, a guerra na mitologia grega, e que teve o seu pé puxado justamente pelo calcanhar. É tudo feito de uma forma muito especial e nada aqui é gratuito. Tudo tem uma razão.
E é interessante que, ao nascer, o pai tentou esconder. E quem é esse pai? Esse pai, ele é um homem cuja masculinidade está ferida. Cartola, ele é parteiro, um homem que ajuda os outros corpos a nascerem, mas ele não consegue aceitar o corpo do próprio filho. Ele sente vergonha, ele sente derrotado, ele sente que falhou. E Cartola, então, ele representa algo muito maior. Ele é o homem angolano deslocado. Ele é o patriarca que perde autoridade quando migra. Ele é o sujeito que sai de Luanda e vai para Lisboa, acreditando que encontrará um futuro. Mas, na verdade, ele encontrou a subalternidade. Quando o filho nasceu com defeito, ele não é só o menino que. Então, quando esse filho menino nasce manco, não é só o menino que manca, a masculinidade dele também manca. A ideia de linhagem, de patriarquismo ou patriarcalismo, a parte geracional manca, a herança manca. E é interessante que, voltando no nome, né, Aquiles, e a tradição ela é envolta pela escolha do nome, e normalmente esse nome ele tem um significado, e esse significado normalmente é um significado forte, marcante, e não foi diferente com Aquiles, né? Como já dito, Aquiles, ele é um herói da mitologia, invencível, exceto por um ponto, o calcanhar. Então, veja a ironia, né? O pai, ele tenta resolver o destino do filho com tradição europeia. Ele tenta europeizar o nome. Ele tenta controlar o futuro, mas o mito já anuncia. Todo herói carrega sua vulnerabilidade. E aqui está o ponto mais profundo. Talvez o defeito não esteja no filho, talvez esteja na história que o gerou. E aí, nós temos o corpo, que é a alegoria de uma nação. E nós iremos ampliar esse conceito. Angola, pós-independência. Como ela estava? Instável. Portugal, pós-império. Como ela estava? Em crise identitária. Dois países, portanto, marcados por rupturas. Aquiles nasce com um calcanhar que não sustenta o corpo. Essas nações também, elas não sustentam seus próprios discursos. O romance, portanto, não fala apenas de imigração. Ele fala de herança, e não é qualquer herança. Trata-se de herança colonial, herança traumática, herança que passa de geração em geração. O pai olha para o filho e se pergunta: onde foi que eu errei? E essa pergunta ela é individual, mas ela também é histórica. E vamos então analisar a língua como ferida. Há um momento em que o narrador menciona a gramática
impiedosa da língua portuguesa. Olha a potência disso. A língua que une Angola e Portugal é a mesma língua que carrega o passado colonial. Portanto, a língua ela aproxima, mas também ela lembra quem dominou quem. Até o idioma é uma herança ambígua. E isso é uma leitura sofisticadíssima. E é isso que o diferencia quem tira nota mediana de quem tira nota alta na UERJ. Portanto, Aquiles não manca sozinho. Ele carrega o peso da história, o peso do pai, o peso da migração, o peso do colonialismo. Talvez ele não tenha vindo ao mundo para ser salvo. Talvez ele tenha vindo para revelar a ferida que ninguém quis curar. E é por isso que esse livro começa com um calcanhar. Porque às vezes é na parte mais frágil do corpo que a história inteira se sustenta. Se você quer passar na UERJ, não leia apenas o enredo. Leia a metáfora, leia o silêncio, leia o que dói, porque é isso que a banca cobra. Eu espero ter te abençoado nesse episódio. Para continuar assistindo aos próximos, eu preciso que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que fará também essa prova. E não deixe de deixar os seus comentários. Essa é uma forma de você me ajudar a manter o canal e a dizer para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante para o mundo acadêmico. Eu te vejo no próximo episódio. Beijo no seu coração e até lá!